Neste canal, com exceção do último vídeo, sempre falamos em inglês, mas há algum tempo o inglês deixou de ser o idioma número 1 no mundo. Bem, ok, talvez seja em termos do que as pessoas falam no dia a dia, e certamente é a maior língua universal, mas neste vídeo quero falar sobre falantes nativos e passar pelas 10 línguas mais faladas do mundo nesse aspecto. Vale lembrar que esses números se baseiam na população, algo em constante mudança. Você pode encontrar listas que ordenam essas línguas de forma diferente, mas acredito que este top 10 é sólido. Começando com uma menção honrosa que não entra na lista, mas eu sinto que deveria. Francês. Originário da França e espalhado através da influência do país em todo o mundo, atualmente tem 76 milhões de falantes nativos, com 153 milhões de não nativos, totalizando 229 milhões em todo o mundo. É a língua oficial de 20 países, com o maior número de falantes na França, Canadá, Bélgica e Suíça. Também é amplamente falado em partes da África Ocidental e Central, em várias ilhas do Caribe e até no continente sul-americano, na Guiana Francesa. O francês é uma língua românica, mas ao longo dos séculos recebeu influências das línguas celtas e germânicas. Na verdade, a língua e o país receberam o nome dos francos, uma coleção de tribos da Idade Média que usavam uma língua germânica, o franco. Em contrapartida, o francês contribuiu muito para a língua inglesa, chegando a ser a língua falada na corte inglesa em alguns momentos da história. Agora, realmente começando o top 10. No número 10, Punjabi, Landa. Este recentemente substituiu o alemão no topo, tendo mais de 100 milhões de falantes nativos. É falado em grandes áreas da Índia e do Paquistão. Sua origem é a região do Punjab, que foi dividida em duas quando os britânicos deixaram a área. O Punjabi é a língua mais falada no Paquistão, a 11ª mais falada na Índia e, curiosamente, a 5ª mais falada no Canadá. Pode ser escrita em 2 alfabetos, Samukhi ou Gurmukhi. Geralmente a população muçulmana usa o primeiro e a população Sikh usa o último. Seguindo em 9º lugar, japonês. Quase todos os 130 milhões de falantes nativos vivem no ponto de origem deste idioma, o Japão, e é o idioma mais altamente concentrado geograficamente na lista. Os japoneses usam 2 sistemas de escrita, hiragana e katakana, e às vezes até usam caracteres chineses. Os maiores grupos de falantes fora do Japão estão nos Estados Unidos da América, Brasil e Filipinas. Em 8º lugar, e eu fiquei surpreso com isso, russo. Todos nós pensamos na Rússia como um país gigantesco, mas, e talvez seja só eu, tenho a ideia de que grande parte dela é deserta. Mas ainda assim, seu idioma é um dos dominantes no mundo. Tem 267 milhões de falantes, mas apenas 153 milhões são nativos, com o restante espalhado pelo mundo, mas sendo principalmente concentrado nos países vizinhos, consequência das expansões históricas do Império Russo e da União Soviética. Ucraniano e bielorrusso são um tanto similares ao russo, pois todos se originam do idioma medieval da Rus de Kiev, um estado de origem para os 3 países. O russo também está relacionado a outras línguas eslavas e usa o alfabeto cirílico. Português ficou em 7º lugar. Ao contrário do francês, a maioria dos falantes totais de português são nativos, 221 milhões, com apenas mais 11 milhões não nativos. Uma língua latina nomeada após o lugar onde foi desenvolvida, Portugal, mas hoje é falada em 15 países. Portugal e depois países que estão nas regiões de antigos domínios portugueses, que vão desde o Brasil até Angola, Moçambique e muitos pequenos países na África, até a Ásia com o Timor-Leste e o antigo enclave da China em Macau. O português é um bom exemplo de como a mesma língua pode ser falada de maneira diferente, o que provavelmente acontece com a maioria dos idiomas. Dialetos e sotaques se desenvolvem. O português brasileiro é o mais falado em termos de números e é um pouco diferente da versão europeia,
assim como é o caso do português africano, que pode até diferir entre os próprios países africanos. Alguém que fala português é chamado de lusófono. Essa palavra vem de Lusitânia, o nome que o Império Romano tinha para a área onde Portugal está. Para o número 6, nos afastamos das línguas europeias. Bengali, com 228 milhões de falantes nativos. Bengali é a língua de Bangladesh, um país na Ásia, também sendo falada em muitos estados indianos, fazendo com que seja a segunda língua mais falada dentro da Índia. Bengali é uma língua indo-ariana e, curiosamente, tem uma origem um pouco comum com as línguas europeias. Então, tecnicamente, o Bengali é como um primo de 5º grau do francês ou inglês. Eles não usam o mesmo alfabeto, no entanto, usam o script Bengali. Então temos o árabe abrindo o top 5. O árabe é falado por aproximadamente mais de 420 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 319 milhões desses nativos. É a língua oficial de 26 países, a maioria, se não todos, estão no norte da África e no Oriente Médio. Embora algumas pessoas argumentem que os dialetos regionais dentro do árabe são tão diferentes que deveriam ser considerados idiomas diferentes, da mesma forma que o espanhol, português e italiano são muito semelhantes, mas também muito diferentes. Mas há algo que faz o caso por uma única língua. O que eles fizeram foi criar uma forma escrita acadêmica uniforme, o árabe padrão moderno. No entanto, a forma falada é incrivelmente diferente. Se você juntasse alguém do Marrocos e outro de Omã, eles teriam alguma dificuldade para se entender. Esta forma escrita universal está intimamente relacionada ao árabe clássico de antigos textos religiosos. E assim, o árabe é geralmente visto como a língua do Islã. No entanto, a maioria dos muçulmanos não são falantes nativos de árabe. Em seguida, o hindi em 4º lugar. A Índia tem 23 idiomas oficiais, mas o hindi urdu é o maior deles. Há um grande debate se esses são 2 dialetos diferentes ou apenas um idioma, mas para o propósito desta lista, vamos agrupá-los. É falado por 341 milhões de pessoas como língua nativa. Mas devemos destacar que o hindi usa o script Devanagari, enquanto o urdu usa o script persa. A Índia também fala muito inglês, devido à presença do Império Britânico na região, mas desde a sua independência e a consolidação de seus costumes nacionais, o hindu e o urdu estão assumindo como os principais dialetos do país. Em número 3, a língua que todos nós conhecemos e amamos. Inglês. 380 milhões de falantes nativos, mas mais de meio bilhão consideram como segunda língua, sem mencionar todos que o conhecem um pouco. Eu entendo a maneira como essas listas são feitas, mas acho que o inglês precisa ser mencionado como a verdadeira língua mais falada no mundo. Se você pudesse viajar para qualquer país, as chances de as pessoas conhecerem pelo menos o inglês básico são muito maiores do que elas conhecerem os 2 principais idiomas desta lista. Isso ocorre porque, e isso pode estar mudando, o mundo ainda consome muito entretenimento em inglês, seja música, filmes ou programas de televisão feitos nos Estados Unidos da América, Canadá ou Reino Unido. Há uma dominação cultural do inglês em todo o mundo. É a língua franca dos negócios, viagens e relações internacionais. Também é fácil de aprender, especialmente quando comparado aos seus maiores rivais, espanhol e chinês, começando no Reino Unido e se espalhando pelo mundo pelas mãos do Império Britânico. O nome inglês vem dos anglos, um povo germânico que se estabeleceu na Grã-Bretanha no 1º milênio d.C. É uma língua germânica, em alguns aspectos próxima ao holandês e ao alemão, mas como vimos, tendo alguma influência romântica através do francês ou mesmo do latim em si. Ainda na Europa, o espanhol fica com a medalha de prata nesta lista. O espanhol é falado por mais de 460 milhões de pessoas em mais de 31 países, já superando o inglês em termos de falantes nativos. É a língua principal da maioria da América do Sul, exceto o Brasil. Praticamente toda a América Central, México, e está se expandindo cada vez mais nos Estados Unidos da América, especialmente nos estados mais ao sul, onde já tem mais de 40 milhões de falantes nativos. Isso faz dos Estados Unidos da América o segundo maior país de língua espanhola do mundo, apenas atrás de seu vizinho, México. Originou-se na região de Castela, na Espanha,
e por esse motivo às vezes é referido como castelhano. Começando no estado medieval europeu, rapidamente se espalhou pelo mundo com a expansão do Império Espanhol. Um fato interessante é que apenas um país na África o tem como língua oficial, a Guiné Equatorial, que o tem junto com as línguas oficiais portuguesa e francesa. E finalmente, a língua mais falada do mundo, o chinês. 1,2 bilhões de falantes nativos, 1 em cada 6 pessoas no mundo, concedido que quase todos estão na China, mas ainda assim, o chinês é como um grupo de línguas, sendo o mandarim o maior e principal, com 1 bilhão de falantes. O nome nativo para o mandarim é Putonghua, que literalmente significa fala comum, embora em Taiwan as pessoas o chamem de Guaiyu, que é uma língua nacional, é escrita em caracteres chineses, que são um antigo sistema pictórico, onde cada símbolo representa uma palavra ou conceito diferente. Existem duas versões principais: os caracteres tradicionais usados em Taiwan, Hong Kong e Macau, e os caracteres simplificados, que são usados na China, Singapura e Malásia juntos. Esses 10 principais idiomas compõem uma grande porcentagem da população mundial, com o árabe e o hindi representando cerca de 4% cada, o inglês 5%, o espanhol 6% e o chinês cerca de 17%. Todos juntos, os falantes nativos desses idiomas compõem cerca de 47% da população mundial. Se levarmos em conta o número total de falantes e não apenas os nativos, não há muitas mudanças. O inglês se torna o número 1 e algumas novas línguas entram na lista, como o francês e o indonésio, além de algumas outras mudanças na ordem. Então, essa foi uma breve visão geral das 10 línguas mais faladas no mundo. Muito obrigado por assistir, lembre-se de deixar um comentário com quais idiomas você fala, inscreva-se para pegar os próximos vídeos e participe de nossas ótimas conversas no servidor Discord abaixo. Te vejo na próxima vez.